Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a liturgia do 11º domingo do tempo comum nos apresenta um contexto em que vem nos falar do reino de Deus, utilizando-se da simbologia da semente que é semeada. E para entendermos a instauração do reino de Deus no coração da humanidade, na liturgia de hoje nós contamos com a literatura do profeta Ezequiel, São Paulo Apóstolo e São Marcos. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o profeta Ezequiel estava vivenciando um contexto de exílio na Babilônia, onde o povo de Israel foi deportado. E nesse contexto, é um contexto de opressão, de escravidão. E o profeta Ezequiel também era sacerdote neste período. E o profeta Ezequiel, vendo a agonia, a angústia do povo de Israel, ele traz palavras de esperança, de motivação, falando sobre um Deus que ouve a prece do seu povo e a atende. E aqui ele utiliza a simbologia da árvore, onde esse Deus vai cortar um galho e vai plantá-lo, e deste galho vai renascer uma nova árvore. O que essa simbologia nos traz como significado e sentido para a vida? Quer dizer que aquele povo, aquela nação escolhida, o povo de Israel, por não obedecerem ao projeto de Deus na sua vida, eles estavam arcando com as consequências dessa desobediência. Então essa simbologia significa o renascer, o se transformar. Então o povo de Israel iria renascer novamente para uma vida de liberdade, para uma vida de libertação, porque o nosso Deus é um Deus libertador. E com isso nos ensina que na nossa caminhada, na nossa existência, no nosso dia a dia, muitas vezes nós nos sentimos aprisionados, distante de Deus, e que nós precisamos renascer para Deus. E para que possamos renascer para Deus, precisamos também, às vezes, cortar
este galho e cultivá-lo, para que nós possamos trilhar novamente o caminho da libertação. O Evangelho também se utiliza de uma linguagem agrária, assim como na primeira leitura, onde São Marcos vai nos falar que Jesus semeia a semente do reino de Deus. E essa semente precisa cair em um terreno que seja fértil. E esse terreno deve ser o coração de cada um de nós. Mas para que nós possamos compreender o significado dessa simbologia que nos é apresentada no Evangelho de hoje, nós precisamos fazer essa leitura com o olhar daquela época. Porque naquela época não tinha o desenvolvimento que a sociedade tem hoje nesse sentido. Então, Jesus começa a dizer que é semeada a semente na terra. E a pessoa o semeador vai dormir noite e dia. E essa semente ela vai germinando. Só que o semeador não sabe como ocorre esse processo da germinação dessa semente que vai transformar em árvores que vai dar frutos. O que nós podemos aprender para a nossa vida de fé dessa simbologia? Essa semente do reino de Deus é o próprio Cristo. O terreno é o nosso coração. E essa semente deseja ser semeada no coração de cada um de nós, para que ela possa germinar dentro de nós e provocar essa transformação que nós necessitamos para que as nossas atitudes, as nossas ações sejam bons frutos do amor, da justiça, da solidariedade e da fraternidade. E tantos outros frutos que promovem a vida. E assim, Paulo também vai nos ajudar na segunda leitura, nos dizendo que nós somos passageiros neste mundo, porque o reino que é para nós não é deste mundo, é um reino divino. E esse reino não é preparado pelas mãos humanas, não é obra do homem, é obra de Deus. E para que nós possamos fazer parte e nos tornarmos cidadãos deste reino, segundo Paulo, faz-se necessário sermos caminhantes na fé neste mundo, vivendo o projeto que Deus tem para cada um de nós. E quando nós procuramos viver esse projeto, nós vamos nos deparar com as limitações que o corpo humano nos traz no sentido dessa natureza e essa questão da concupiscência, essa inclinação muitas vezes para fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E assim nós temos uma discussão sobre o corpo, onde os filósofos daquela época iriam dizer que o corpo é o cárcere da alma, aprisiona a alma. Mas Paulo nos traz uma outra concepção do corpo, porque ele não vê o corpo como uma prisão da alma, ele vê o corpo humano como um templo vivo para que o Espírito Santo possa fazer morada e transformar esse corpo, iluminando-o para que as nossas ações possam ser ações da vontade de Deus. E assim, concluindo a nossa linha de pensamento sobre aquilo que a liturgia da palavra nos convida a refletir, a liturgia, o tema central da liturgia de hoje é essa semente que deve germinar o nosso coração para que possa crescer e dar bons frutos. E essa terra que deve ser preparada para acolher essa semente, que é a semente do reino de Deus, é o coração de cada um de nós. Para que nós possamos fazer que nem o salmista, como uma resposta de ação de graça à primeira leitura, onde o povo de Israel vai
renascer, vai reconstruir, e que nós possamos sempre, no nosso dia a dia, passar por essa dinâmica do processo da reconstrução, para que tenhamos uma vida melhor. E com isso, o salmista nos chama, nos dando esta consciência, como é bom agradecermos ao Senhor. Por que é bom agradecermos ao Senhor? Porque é um Deus que está a nos escutar e a nos conceder a sua graça, para que nós possamos vivenciar a nossa vocação, a nossa missão, como colaboradores de Jesus, no anúncio desse reino de Deus, semeando a semente do amor no coração de cada pessoa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.